muito bem-vinda à nossa Tribuna Independente. Você tem um livro sobre o segredo do sucesso é ser humano? Pois é, esse foi o meu primeiro livro. Que título bacana, não? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o seu primeiro livro? Primeiro livro, e eu estou para lançar o terceiro livro agora, que é O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, pela editora Gente. Ah, esse eu vou querer. Esse eu vou ler. Poder da Simplicidade. Agora, nós vamos falar de um tema aqui no nosso Tribuna Independente que realmente preocupa muitas pessoas. Porque eu vejo que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de falar em público. Até as pessoas que vêm aqui mesmo nos visitar ou participar do nosso programa falam assim, nossa, Fábio, eu queria ter essa sua desenvoltura, comunicação, de falar com várias pessoas. Enfim, as pessoas ficam muito temerosas. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público, hein? Pois é, Fábio, você sabe que é o maior medo, né? Como você já comentou, o maior medo do ser humano é falar em público. E esse medo, assim, vem muito em função do julgamento. As pessoas ficam se julgando, têm medo de errar. Será que alguém vai fazer uma pergunta que eu não sei responder? E você sabe que, assim, eu tinha pânico de falar em público. Fui trabalhando essa questão. Aí eu fico pensando, nossa, se naquela época, quando eu fazia faculdade, eu tivesse acesso a tanta informação que eu tenho hoje, teria sido mais tranquilo para mim, não teria sofrido tanto, né? Mas as redes sociais, por acaso, não ajudam nesse sentido? Porque as pessoas hoje fazem live, né? Participam de interações de uma maior maneira, mesmo assim não melhorou ainda? Pois é, isso melhorou. Hoje as pessoas têm bem mais acesso às informações, mas na época que eu fiz faculdade, há uns 20 e poucos anos atrás, já não era assim. E eu cheguei a pensar em desistir da faculdade por conta disso. E foi bacana ter superado, porque eu sei que, como muita gente tem esse medo, é bacana entender que tem como superar, né? Bom, nós temos presente, é isso, Tiago, que você estava me falando? Tem quantos livros? Tem um livro, então, é um livro deste? É isso, esse? Isso. O Segredo do Sucesso é Ser Humano. Você quer ganhar um livro desse? Então, você vai mandar a palavra livro para o nosso WhatsApp 11 95033 6870. 11 95033 6870, manda a palavra livro. Então, já tem um CD e já tem um livro para dar de presente para você. Mande com seus dados direitinho, daqui a pouquinho nós vamos presentear. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos sintomas físicos. O que acontece com o organismo humano? Por que a gente fica tão apreensivo e sente palpitações e outras coisas mais que a gente perde até o controle do que a gente vai falar? Todas essas reações fisiológicas, Fábio, na verdade, são sintomas que aparecem em função do que a gente tem aqui em nossa mente. Então, tudo vem justamente do nosso cérebro. Se eu começo a acreditar que não vai dar certo, acreditar que as pessoas vão me fazer perguntas que eu não sei e por aí vai, isso é que faz com que desencadeie o coração dispara mais, às vezes a pessoa falta ar, ou tem sudorese, então muitas reações aparecem em função daquilo que ela está pensando. Tá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre, então, uma preparação. Existe algum tipo de preparação quando eu vou falar em público? O que eu devo fazer para não ficar tão nervoso? Primeiro ponto é eu me preparar a nível de conteúdo para aquilo que eu vou trazer de informação. É importante também a pessoa mudar o foco. Como eu falei, as pessoas têm muito medo até de julgamento e de erro, porque ela está pensando nela, está muito com foco no ego. Quando você vai para uma plateia, vai falar para outras pessoas, é bacana você mudar esse foco e pensar qual é a mensagem que eu vou passar para essas pessoas? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? E aí você muda o foco de você para o quanto você vai ajudar, e é interessante como isso funciona e muito bem. Agora, tem algum segredinho assim para conquistar a plateia? Porque a gente percebe que quando você conquista a plateia, parece que a palestra vai melhor, a sua apresentação vai melhor. Tem algum segredinho para isso ou não? O segredinho é você criar conexão com aquela plateia. Falando a linguagem da plateia, ou, por exemplo, se você está fazendo um evento para um reconhecimento de algo, você pede essas pessoas para se levantarem, para aplaudir pela conquista dessas pessoas, ou seja, as pessoas se conectam, param para pensar, nossa, essa pessoa está aqui falando para mim. Isso é muito bacana, isso conquista, é o que a gente chama de fazer o rapport, né? Fazer o respeito por essas pessoas que você está falando. Olha, tem muita gente participando aqui do nosso programa, você também pode participar, nosso WhatsApp está aparecendo a todo momento aqui no pé do seu vídeo, você pode enviar sua mensagem para a gente, nós estamos ao vivo para todo o Brasil.
Eu queria fazer uma pergunta, Suzane, sobre algo que é muito corriqueiro. E se der branco, né? Eu estou lá, me preparei, tudo bem, estou até tranquilo, preparado. Cheguei ali na frente, acendeu as luzes, deram o microfone na minha mão. E agora? Deu aquele branco. O que eu faço? Sabe o que é interessante? Nesse momento, você procurar ser o mais espontâneo possível. O fato de dar o branco e a pessoa fica tensa porque ela imagina um roteiro de conteúdo que ela tinha para apresentar. Só que nesse momento é importante também dar o foco no público. Esse público não sabe sobre o que você ia falar. Então, se você traz outras informações... no momento que você está conectado com esse público, você vai ter conteúdo para trazer. Pode não ser aquele conteúdo que você se preparou, mas quando você faz isso, aí você tira de letra. Agora, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum? Tem aquilo que é terminantemente proibido? O que é terminantemente proibido é se você falar... É uma linguagem muito complexa se você está falando para um público mais simples. Na verdade, a grande indicação é usar termos mais simples para que atinja a todas as pessoas. Um exemplo, aquelas pessoas que são muito técnicas, médicos, etc., às vezes tem uma linguagem um pouco diferente, os advogados, né? Profissionais de tecnologia também. Profissionais de tecnologia. Isso. Como que eu faço para não utilizar esses termos muito técnicos? Procurar falar de forma simples e, às vezes, usar, por exemplo, metáforas. Trazer exemplos que ajudem a ilustrar aquilo que você está falando, de forma que todas as pessoas entendam, né? Quer dizer, fazer com que aquela informação se transforme em algo mais simples para que as pessoas possam entender. É isso? Isso. Muito bem. Agora, tem uma maneira da gente jogar aquela timidez para o escanteio? A gente deixar a timidez um pouco de lado e ser mais espontâneo no palco? Daqui a pouquinho você vai falar, tá bom? Suzane, vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão da timidez. Tem alguma maneira da gente colocar a timidez em escanteio para a gente poder se dar melhor numa apresentação? Tem sim. Algumas pessoas buscam fazer curso de oratória ou teatro para poder se descontrair mais. E tem também dicas muito simples que ajudam, que é o treinamento. É a pessoa entrar em ação. Eu digo que o medo... ele é enorme, é um monstro enquanto você não entrou em ação. As pessoas que têm medo de falar em público, o maior medo é antes de começar a falar. Depois flui. Então, uma dica importante é quando você estiver nervoso ou nervosa, já pensando em quando for falar, traga o teu pensamento para o presente. Respira e traz para o presente, porque isso já vai te ajudar muito. E outro ponto é treinar. Tipo, se eu vou falar para 300 pessoas, para 200, começa a falar para 2, 3, 4 aquele conteúdo, você treina. Quando você chega lá, isso está muito mais tranquilo para você. Isso é muito bacana. Agora, uma pergunta, ainda vale aquela ideia da gente falar para o espelho? Vale muito. Sabe o que é que está por trás da gente falar para o espelho? É porque eu estou falando comigo. É porque nesse momento eu estou olhando para o meu olho e eu preciso trabalhar coisas positivas. Ou seja, se eu começo a olhar para o espelho e falar assim, nossa, tua apresentação vai ser sucesso, acredite mais em você, você está trazendo crenças fortalecedoras que vão te ajudar a tirar de letra aquilo que você precisa enfrentar. Até ver as expressões que você está utilizando, não é? Isso. Agora, muitas pessoas têm uma dificuldade, Suzane, com relação às mãos, né? Durante uma apresentação, muitas das vezes a pessoa fala, bom, o que eu vou fazer com as mãos? Põe a mão no bolso? Eu ponho a mão no queixo? Eu falo gesticulando? Tem alguma regra? E qual que seria a parte mais importante da nossa expressão corporal quando nós falamos? Aí eu vou falar sobre algo que você me perguntou. O que é que não deve fazer? O que não deve fazer é fechar o braço. Cruzar os braços. Isso indica que você está fechado para aquilo que você está trazendo de conteúdo. Fora isso, é você procurar ser o mais descontraído possível, no sentido de deixar... Tem pessoas que se movimentam mais, outras preferem botar a mão no bolso, aquilo que te deixa mais confortável. Quer dizer, não tem problema de pôr a mão no bolso, por exemplo. Não, né? Às vezes é até charmoso. Olha só, viu só? Agora, existe algum tipo de exercício especificamente que você poderia explicar para o nosso telespectador ou telespectadora que ele pode fazer no dia a dia, por exemplo, para ir tirando essa timidez? Tem um exercício que as pessoas fazem muito, além de falar em frente ao espelho, é botar a mão na cintura. Você levantar um pouco o teu pescoço aqui, fechar o olho e olhar para frente. Você conseguir se visualizar, já
naquele contexto que você, naquele cenário que você vai apresentar. Isso te ajuda a trazer um empoderamento. Quer dizer, você fecha os olhos. Fecha os olhos, você bota a mão na põe cintura, a mão na cintura, em pé. E você olha para frente. Você imagina o lugar que você está, é isso? E o lugar que você vai Que você vai se apresentar. Isso. E aí você está criando uma âncora. E quando você for para aquela apresentação, 1 minutinho antes, faz essa mesma posição, porque isso vai te ajudar. As pessoas têm algumas âncoras que elas disparam para poder trazer todo aquele sentimento positivo para poder levar essa apresentação da maneira mais espontânea. Agora, para a gente finalizar, assim, um segredo de sucesso. Quando a gente percebe, por exemplo, que ou a plateia ou as pessoas que a gente está interagindo, que eu falo, é que nem eu costumo falar, né? Às vezes quando você vai falar para muitas pessoas é mais fácil do que você falar, por exemplo, para 3 pessoas, você está apresentando um conteúdo. É mais difícil. Mas vamos dizer assim, independente dessa situação, existe alguma maneira da gente fazer com que aquelas pessoas respondam da maneira que a gente gostaria? Porque muitas das vezes a gente está falando e parece que a pessoa nem está prestando atenção no que a gente está falando. Existe uma maneira da gente prender a atenção? Nossa, tem uma maneira muito simples, que é você fazer pergunta para a pessoa. Olha Porque, aí. na verdade, as pessoas estão preocupadas com elas. Então, Entendi. Se você faz uma pergunta, você está demonstrando interesse na pessoa, e aí ela vai estar trazendo conteúdo, e ela tende a lhe ouvir mais também, porque nesse momento você faz o rapport, que é justamente o respeito, e aí você consegue atrair essa atenção para que a pessoa te acompanhe. Ou seja, dentro do tema eu faço uma pergunta e depois que as pessoas responderem, aí você vai desenvolvendo a palestra. Isso, por aí. Gente, que papo gostoso, né? Tô amando, mas olha, o tempo voa, eu quero passar para vocês aqui os contatos da Suzane. Tem um site seu, né, Suzane? Tem. É suzaneandrade.com.br. Tá aparecendo aqui no vídeo, é Suzane com 2 N's. E com S, é. É isso? Isso. Com S. E tem o Facebook, Suzane Andrade, e o LinkedIn, Suzane-Andrade. Isso. Podem te procurar pelas redes sociais também? Isso, podem me procurar pelas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, que eu pessoalmente quero estar respondendo. E aproveitar para falar do lançamento do próximo livro, que é O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, pela editora Gente, vai ser lançado agora aqui em São Paulo, dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro agora. De setembro, agora, Tá bom. Pertinho. Beleza. Dia 11 aqui e dia 13 em Salvador, Bahia. Ah, que maravilha! Adoro Salvador. Você é de lá? Isso, sou de Adoro Salvador, adoro a Bahia. E tem um livro para você de presente aqui, ó. Esse daqui eu tenho para você de presente. Você vai mandar a palavra livre para o nosso WhatsApp, 11 95033 6870. Daqui a pouquinho, no finalzinho do programa, nós vamos dar de presente para você. Suzane, obrigado pela sua presença. Obrigada, foi um muito prazer, bom viu? o nosso papo aqui. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado. Muito obrigada.